Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 22. Se você trouxe a Bíblia, abra aí. Mateus capítulo 6, versículo 22. Jesus nos trouxe um ensinamento que é fundamental, a prática desse ensinamento, para a conservação da nossa fé. Você sabe que nós estamos vivendo um período da história do nosso país em que é muito raro você encontrar alguém e você ir falar de Jesus para essa pessoa e ela dizer assim: olha, eu não conheço nada da Bíblia, eu nunca fui em igreja. A gente encontra, mas isso está ficando cada vez mais raro, porque a sociedade está repleta de desigrejados. São pessoas que dizem assim: ah, eu sei. Você começa um versículo, você vai evangelizar a pessoa, você começa um versículo, ela termina. Antes de você falar, ela diz: ah, está no livro tal, capítulo tal. Você já teve essa experiência? Sim ou não? Quem já teve? Pessoas que conhecem a palavra, ou foram da Universal, ou foram de outra igreja. Gente que diz assim: ah, minha mãe me levava na igreja, eu cresci na igreja, mas no início da fase adulta eu saí. Gente que diz assim: ah, eu frequentava a escolinha, a IBI, mas na minha fase adulta eu saí. Ou então eu era da igreja A, B ou C, participava da escola bíblica, da escola dominical, etc. Então o mundo está cheio de desigrejados. São pessoas que frequentaram a igreja, mas em algum momento da vida delas, elas se desviaram, caíram na fé, saíram. A maioria delas nunca teve, na verdade, um encontro, uma experiência com Deus. Mas qual é o processo desse desvio? Qual é o processo da queda? Por que essas pessoas não conseguem ou não conseguiram conservar a fé, manter a fé? Uma das razões está nesse ensinamento que Jesus dá aqui. Ele diz assim: a candeia do corpo, ou podemos ler também, a lâmpada do corpo, são o quê? São os olhos. Então, imagine o seu corpo como uma casa espiritual, e é. Então, por exemplo, aqui nós temos as lâmpadas do templo. Olha onde elas estão, no alto, para iluminar todo o santuário. Se você fosse procurar no seu corpo as lâmpadas do seu corpo, responsáveis para conceder luz, então essas lâmpadas seriam o quê? Os seus olhos. Os nossos olhos, Jesus disse, são a lâmpada do nosso corpo, a candeia do nosso corpo. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que são olhos bons? Seriam olhos que não precisam de óculos? Olhos bons são olhos desprovidos de miopia, de astigmatismo, de catarata, de sei lá, os problemas que tem nos olhos aí. Que a pessoa diz assim: olha, meus olhos são muito bons, eu enxergo o fundo, coloco a linha na agulha, não preciso de óculos, eu leio uma placa a 500 metros, olha, eu vejo tudo. Seria isso que Jesus estava falando? Não. Jesus não estava falando sobre saúde dos olhos físicos, mas da maneira como você vê as pessoas, como você vê o seu semelhante. É disso que ele está falando. Então, se os olhos
forem bons, todo o teu corpo ou toda a sua vida vai ter luz. Nós precisamos da luz de Deus. As pessoas que estão lá fora perdidas, vivendo completamente alheias à palavra, elas não têm luz, elas estão nas trevas. E como é que você vai agir nas trevas? Imagine se eu pedir aqui para que todas as lâmpadas do santuário sejam apagadas, e isso aqui fique um breu, e eu diga assim: por favor, pastores, levitas, peguem isso, isso e isso que a gente vai dar para o povo, levem isso para as pessoas. Como é que eles vão trabalhar? Não tem como você trabalhar no escuro, você precisa de luz. Assim também, a vida de uma pessoa precisa da luz de Deus, da luz da palavra, da luz espiritual, porque se você estiver espiritualmente no escuro, você vai fazer burradas, você vai tomar decisões erradas. Jesus nos disse também acerca do que ele veio trazer para o mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas. Também está escrito: o povo que jazia nas trevas viu grande luz. Quem foi a grande luz que veio para tirar as trevas do mundo? O Senhor Jesus. Então todos nós, assim como precisamos fisicamente de luz, espiritualmente nós precisamos da luz de Deus. E para que você tenha a luz de Deus na sua vida, seus olhos precisam ser bons. Vamos dar exemplo aqui de uma pessoa que tem que os olhos deixaram de ser bons. A pessoa que os olhos se tornam maus e consequentemente a luz apagou, ela fica no escuro, é aquela pessoa que está sempre vendo, destacando o mal dos outros. É aquela pessoa cujos olhos têm uma inclinação para a malícia. É aquela pessoa que, vou dar um exemplo bem clássico aqui do que pode estar acontecendo agora. Tem gente que de repente está aqui, eu estou pregando agora, ela já está assim: quero ver que hora que ele vai começar a falar de dinheiro. Aos olhos. Eu estou falando de uma coisa, ela já está. Daqui a pouco ele vai começar a pedir dinheiro. É uma pessoa que já tem uma inclinação para achar que todo mundo é podre. Compreende, sim ou não? Aliás, a Bíblia diz que para o impuro ninguém consegue ser puro. É tipo assim: eu não consigo fazer, eu não consigo obedecer, então eu também não consigo crer que alguém obedeça. Compreende, sim ou não? A pessoa que tem maus olhos, ela vive, ela não se satisfaz com ninguém atende às expectativas dela. Não tem marido, não tem esposa, não tem filho, ninguém atende às expectativas de uma pessoa que tem maus olhos. Se você chegar mais cedo no trabalho, ela olha para você e diz assim: está querendo aparecer para o chefe, é mostradinho, quer aparecer para o chefe. Se você chegar atrasado, ela fala assim: é um irresponsável mesmo. Ou seja, não tem jeito, ela sempre vai te olhar com maus olhos. Ela está sempre criticando, sabe? Ela está sempre apontando o argueiro no olho do outro e não vê que tem a trave no olho dela. É uma pessoa que é extremamente crítica, ela critica todo mundo, ninguém presta para ela, porque ela não tem luz. Compreende, sim ou não? Então, esse tipo de postura, de pensamento, essa forma de ver, faz com que aquela pessoa esteja no escuro. E aí, é óbvio que se você está no escuro, quem é que gosta das trevas? O diabo. Então, automaticamente os demônios passam a ter acesso à alma, à vida daquela pessoa. Então, se eu quero me proteger do inferno, se eu quero ter a minha vida, sabe, blindada para a ação dos espíritos imundos, dos demônios, dos espíritos das trevas, então eu tenho que trabalhar
E aí eu tenho que fazer isso por mim, a minha esposa tem que fazer isso por ela, você tem que fazer isso por você. Ninguém pode fazer pelo outro. Eu tenho que guardar o meu coração, guardar os meus olhos, policiar. Por exemplo, um meio que o mal usa para apagar seus olhos: palavras de outras pessoas. Vem alguém e fala para você de outro alguém, e fala mal. Então naquele momento você precisa ser cirúrgico, sábio, inteligente, para saber filtrar o que você está ouvindo. Primeiro porque você não sabe se é o quê? Verdade. Primeiro que você não sabe se é verdade. E ainda que seja verdade, se você é uma pessoa precavida espiritualmente, você vai dizer assim: olha, eu prefiro crer que foi um mal entendido. Pronto. Talvez você diga assim: bispo, mas aí eu não vou estar sendo bobão? É ser bobo, otário, achar que o mundo sabe, o mundo é colorido, todo mundo é bonzinho. Não. Você não está fazendo isso, não é por causa das pessoas, é por você. É para você se guardar, é para você guardar a sua fé. Então procure ver sempre da melhor maneira possível. Amém, pessoal? Eu, nesses 36 anos de vida com Deus, e pregando o Evangelho há completando 35 anos, várias vezes aconteceu de pessoas chegarem nos meus ouvidos e falarem assim: olha, fala para ninguém não, mas eu soube que fulano comentou comigo que não gosta de você. E às vezes eram pessoas, e eu ouvia e falei: que isso, pô, mas eu gosto tanto dessa pessoa, eu tenho uma afeição, carinho por essa pessoa, e ela dizer que não gosta de mim. Ou então aquele tipo de assunto assim: fulano disse que não vai com a sua cara. Então você tem duas opções. Uma delas é você deixar de ter afeição pela pessoa e dizer: tentou me prejudicar, ou não gosta de mim, então vai entrar na minha lista negra agora. A opção é essa. Mas isso vai ser ruim para você, porque você vai perder a luz. Então não importa, ainda, primeiro que você não sabe se é verdade. Segundo, que ainda que seja, a maldade dos outros não pode mudar a nossa essência, aquilo que está dentro da gente. Isso é uma forma de proteger a minha própria fé, porque tem muita gente lá fora hoje, e vocês sabem disso, tem muita gente afastada da igreja e da presença de Deus, e quando você vai falar com elas: mas por que você se afastou? Por que você saiu? Porque falaram mal de mim. Porque eu soube de que teve fofoca dentro da igreja com o meu nome, eu me decepcionei com o pastor, eu me decepcionei com o obreiro, eu me decepcionei com uma pessoa. Exatamente. Aquela pessoa que está lá fora, e justifica isso, ela não soube proteger a fé dela. Às vezes isso nasce até por inveja. A Bíblia fala sobre porfia. O que é porfia? Porfia é a competição, é o espírito de, querer fazer mais, querer ser mais, competição entre pessoas da mesma fé. Então vem alguém e elogia a outra pessoa, e aí nasce aquele sentimento de inveja, porque a outra pessoa foi, entre aspas, promovida, ou foi, entre aspas, abençoada. E você, por exemplo, Caim passou a olhar Abel com maus olhos, perdeu os bons olhos com o próprio irmão, ao ponto de invejá-lo, ao ponto de odiá-lo e ao ponto de matá-lo.
E antes de matar Abel, Deus viu uma diferença nos olhos de Caim. Leia lá. Qual foi a frase de Deus para Caim antes dele matar Abel? Ele disse: por que descaiu o teu semblante? Ou seja, o brilho nos olhos desapareceu. Caim já estava com olhos de peixe morto. Insatisfação. Deus foi e aconselhou ele. Ele ouviu? Não, porque já não tinha mais bons olhos. Então, vamos ler de novo. Isso é muito profundo. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo, ou seja, toda a tua vida será tenebrosa ou tenebroso. Toda a vida, acabou, a vida toda. Você vê, por causa disso, existem pessoas que hoje estão completamente nas trevas, mesmo conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra, tendo frequentado uma igreja, saíram porque perderam os bons olhos. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão tais trevas. Então, hoje tem gente nas trevas, lá fora, talvez até acompanhando essa transmissão agora, dizendo: eu não vou para a igreja, porque fulano deu mau testemunho, porque isso, porque aquilo. Não, a pessoa caiu porque não soube guardar os olhos, deixou de olhar para Jesus. Um dos segredos para você manter a sua lâmpada acesa, é você olhar sempre para quem? Faz igual Pedro fez, pelo menos no comecinho, quando ele começou a andar sobre as águas, ele estava com os olhos fitos em Jesus. Na hora em que ele tirou os olhos de Jesus e reparou na força do vento, ele começou a afundar. Então, você vem para a igreja, olha para Jesus. Amém, pessoal? E se mesmo aqui dentro vem um e fala isso, aquilo, você que é de grupo, que participa, quem vem, assiste a reunião e vai embora, até não corre tanto esse risco, mas aquelas pessoas que trabalham nos grupos, que são membros ativos, que é excelente, você não deve, que bom que todos fossem membros ativos, mas é aí que você, sabe, em alguma sala, em algum lugar, você ouve uma coisinha, você tem, a humanidade das pessoas se manifesta. Isso aconteceu desde o princípio. Qual foi a primeira igreja que Deus criou? Você sabe qual foi a primeira igreja da história construída? Foi o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir no deserto. Primeira casa de Deus. Era uma tenda. A arca de Deus ficava lá na tenda. Naquela primeira igreja, 2 sacerdotes se corromperam. Os filhos de Arão se corromperam. Na primeira, 2 sacerdotes davam mau testemunho. Na primeira igreja que Deus criou lá no deserto, 2 filhos de Arão se corromperam e colheram o que plantaram. Você acha que hoje não vai ter problema? Hoje não vai ter escândalo? Jesus disse que os escândalos seriam inevitáveis, não foi? Mas ai daqueles por quem eles vêm. Então, se você diz assim: eu soube que o bispo fulano, o pastor ciclano desviou, olha, virou a cabeça, saiu, ou caiu, ou adulterou, eu soube disso, e o obreiro isso, e a obreira aquilo. Não tem nada para você ficar assim: ah, meu Deus, como aconteceu isso? Jesus disse que isso aconteceria. Os escândalos seriam inevitáveis. Então não está nada fora do combinado. Para que espanto? Vá na sua fé, continue na sua fé, olhando para Jesus. É a sua alma que está em jogo, é a sua salvação que está em jogo. Você precisa da igreja. Se igreja não fosse necessário, Deus não teria estabelecido a igreja. Ele não teria dito: congregai-vos. Se Ele disse, é porque tem necessidade. É aqui que você aprende. Olha quantas coisas você já ouviu essa manhã. Sim ou não? Mas você tem que saber separar o joio do trigo e guardar sua fé, porque a queda de muitos aconteceu assim: maus
olha, malícia. Veio alguém e disse: olha, estou sabendo de um babado aí. Ó, vou te contar uma coisa, mas não conta para ninguém não. Pronto. Aí, se você não tiver vigilante, seus olhos estão assim quando a pessoa começa a falar. Você vai, quando ela termina de falar, você já está assim. É assim, né? Pronto, acabou. Vamos ler sobre o que aconteceu com Saul. 1 Samuel 18:6. Para encerrar, 1 Samuel 18:6. Olha que forte, gente. Primeiro Samuel 18, versículo 6. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, quer dizer, Davi tinha voltado bem sucedido de uma guerra, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul. Quer dizer, eles voltaram da guerra, e quem comandou a batalha foi Davi, e Davi teve uma vitória massacradora sobre os seus inimigos. Então as mulheres saíram ao encontro do rei Saul. Davi era apenas um soldado, um servo, e Saul era o rei. E as mulheres vieram cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Aí foi tragédia. Elas cantaram, fizeram uma música, dizendo na música: Saul feriu milhares, mas Davi seus 10 milhares. Ou seja, Davi fez muito mais. E quem era o rei? Saul. Muito bem. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra, olha o poder da palavra, pareceu mal aos seus, o que, gente? O que aconteceu naquele momento? A luz o que? Apagou. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, o que está escrito? Saul tinha Davi em suspeita. Ele não olhava mais para Davi com bons olhos. Isso é tão grave que na mesma hora abre a porta para o diabo. Vamos ler o versículo seguinte. E aconteceu no outro dia, quer dizer, um dia depois disso, até ali estava tudo bem, Saul amava Davi, contava com Davi. Na hora em que ele não, por causa daquelas palavras da música das mulheres, ele passou a não ver mais Davi com bons olhos. E aconteceu no outro dia que um mau espírito da parte de Deus, entenda, da parte de Deus significa o seguinte, com permissão de Deus, se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Davi tocava instrumentos para Saul, mas enquanto ele tocava o instrumento, Saul já estava com a lança, querendo matá-lo, porque entrou um demônio nele na hora em que aquelas palavras foram ditas. Ele passou a ter maus olhos. Quem entendeu direitinho? Então, guardemos a nossa fé. Cuidado com o que você ouve e cuidado com o que você fala. Guarde os seus olhos para que você não perca a sua salvação.